A Federação Russa sofreu, entre os dias 23 e 25 de abril de 2025, uma erosão crítica da sua arquitetura estratégica de defesa nos territórios ocupados da Ucrânia. Durante esse período de 72 horas, as forças de sistemas não tripulados de Kiev executaram uma campanha metódica que eliminou a ilusão de segurança proporcionada pela distância geográfica. O que foi inicialmente interpretado como uma série de ataques isolados revelou-se, após análise detalhada, como o movimento de abertura de uma ofensiva deliberada e tecnicamente sofisticada. As operações concentraram-se em 3 regiões vitais para o esforço de guerra russo: Lugansk, Donetsk e as zonas ocupadas de Zaporíjia, atingindo diretamente as artérias operacionais da Frente Sul. O contexto estratégico desta nova fase do conflito é definido pela quebra das restrições que, durante os primeiros 3 anos da invasão, favoreceram as forças de Vladimir Putin. Anteriormente, as tropas russas utilizavam os territórios ocupados como corredores logísticos seguros, onde depósitos de munições, nós de comando e infraestruturas de comunicações eram mantidos com relativa impunidade. Kiev operava sob limitações de alcance e de inventário que permitiam à máquina de guerra russa reorganizar-se a poucos quilômetros da linha da frente. Este cenário alterou-se drasticamente com a expansão da Zona de Destruição Ucraniana, que agora atinge profundidades que seriam operacionalmente impensáveis há 18 meses, deixando os comandantes russos sem soluções viáveis para proteger os seus ativos. A campanha teve início com a intervenção do primeiro centro de forças de sistemas não tripulados, que visou um depósito de munições e abastecimento em Lugansk. Esta instalação era responsável pelo suporte logístico das unidades russas em sectores altamente contestados da frente de combate. A destruição deste centro logístico não representa apenas um inconveniente tático, mas uma interrupção forçada das operações ofensivas russas, obrigando as unidades no terreno a paralisar os avanços ou a prosseguir em condições de severa degradação de recursos. Ao expandir o alcance dos seus drones de médio alcance para cerca de 150 quilômetros atrás das linhas inimigas, a Ucrânia triplicou as zonas de perigo, transformando áreas de retaguarda em alvos vulneráveis e integrando estas ações numa estratégia de degradação sistêmica do adversário. O núcleo dos acontecimentos registrados entre 23 e 25 de abril de 2025 demonstra uma sofisticação de planeamento que transcende a destruição física de material de guerra. No dia 24 de abril, a unidade ucraniana Nemesis executou um ataque de alta precisão contra um local de aterragem de drones e um depósito de armazenamento na região de Zaporíjia. Esta operação é considerada um detalhe crítico na cronologia do conflito, uma vez que a Ucrânia não se limitou a atingir equipamento convencional, mas visou diretamente a infraestrutura russa de sistemas não tripulados. A Rússia tem dependido fortemente destes sistemas para missões de reconhecimento e ataques ao longo desta secção da frente. Ao neutralizar as instalações de suporte, Kiev degradou simultaneamente a capacidade de recolha de informações de Moscovo e limitou a capacidade russa de retaliação aérea. A intensidade das operações manteve-se constante no mesmo dia 24 de abril, quando o primeiro centro de forças de sistemas não tripulados atingiu um segundo depósito de munições em Lugansk. A execução deste ataque subsequente indica que os serviços de informação ucranianos possuíam dados precisos sobre a redundância da cadeia de abastecimento russa, identificando múltiplos nós críticos. Em coordenação com estas ações, o 9º Batalhão Ucraniano desencadeou uma série de ataques coordenados nas províncias de Donetsk e Zaporíjia. O foco principal recaiu sobre os centros de comunicações, resultando na queda total de uma torre de comunicações russa. Para os comandantes no terreno, que já enfrentavam restrições no uso do Telegram e a perda de conectividade via Starlink, a destruição desta infraestrutura física
criou uma crise de comando e controlo. Sem comunicações estáveis, o fluxo de ordens foi interrompido, transformando o que deveria ser uma ofensiva sincronizada numa série de confrontos isolados e desorganizados. A escalada operacional prosseguiu a 25 de abril, com a entrada em cena da Brigada K2 das Forças de Sistemas Não Tripulados, que atacou um centro logístico em Lugansk, enquanto a unidade Nemesis reforçava a ofensiva contra a infraestrutura de comunicações em Zaporíjia. No mesmo dia, o 9º Batalhão visou um ponto de destacamento temporário de tropas russas em Zaporíjia. Esta instalação albergava militares que, devido aos apagões de comunicações anteriormente provocados, se encontravam sem ordens claras e sem consciência situacional da área operacional. A coordenação temporal destes ataques revela que a Ucrânia opera agora com uma compreensão de nível sistêmico, onde cada ataque potencia o efeito devastador do seguinte. O culminar destas 72 horas de operações ocorreu com o ataque do 9º Batalhão a 3 comboios russos em Donetsk, sendo o transporte ferroviário a espinha dorsal da logística russa para o movimento de combustível, munições e tropas de substituição. A degradação desta capacidade impacta diretamente a sustentabilidade da ofensiva de primavera russa. Robert Brabdy, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados à Ucrânia, afirmou categoricamente à BBC que as áreas situadas entre 1.500 a 2.000 quilômetros dentro do território russo deixaram de ser uma retaguarda pacífica, confirmando que os drones ucranianos operam com total liberdade de movimento. A sustentabilidade a longo prazo desta campanha ucraniana é garantida por uma nova arquitetura institucional e parcerias internacionais estratégicas que alteram o equilíbrio de forças. No dia 27 de abril de 2025, foi reportado o estabelecimento de um acordo de defesa histórico entre a Ucrânia e a Noruega para a produção cooperativa de milhares de drones de médio alcance. Este programa, financiado integralmente pelo governo norueguês, prevê a instalação de unidades de produção em território da Noruega, o que coloca estas fábricas sob a proteção do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Este posicionamento estratégico impede qualquer tentativa de sabotagem ou ataque por parte de Moscovo sem desencadear um conflito direto com a NATO, assegurando um fluxo contínuo de sistemas como os modelos FP1, FP2, CAT-6, FD-29 e E-300 para as forças de Kiev. Este apoio complementa um pacote de financiamento norueguês de 7.000 milhões de dólares já alocado para 2026, consolidando a infraestrutura industrial necessária para manter a pressão sobre as frentes ocupadas. Internamente, a criação do Centro de Ataque Profundo, Deep Strike Center, no início de 2026, permitiu a sincronização de ataques de médio e longo alcance entre múltiplas unidades. Os dados operacionais revelam uma aceleração sem precedentes. Entre dezembro de 2025 e março de 2026, a Ucrânia lançou 1.588 drones de médio alcance, atingindo 408 alvos distintos. Apenas no mês de março, registraram-se 222 ataques bem-sucedidos, um número que ultrapassa a soma dos 3 meses anteriores. Pela primeira vez desde o início da invasão em larga escala, a Ucrânia está a lançar mais drones de longo e médio alcance do que a Rússia. Enquanto em janeiro de 2024, a média era de 110 drones por mês, em março de 2026, a capacidade ucraniana atingiu uma média de 237 lançamentos diários, invertendo a vantagem quantitativa que anteriormente pertencia ao exército russo. As consequências para a defesa russa são sistêmicas, com evidências de um colapso iminente na rede de defesa aérea nos territórios ocupados. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, confirmou que os ataques sistemáticos contra instalações de produção russas,
estão a degradar severamente os estoques de mísseis antiaéreos de Putin. Relatórios indicam que, entre junho de 2025 e março de 2026, quase um terço dos 1.530 ataques confirmados visaram especificamente sistemas de defesa aérea, radares e unidades de guerra eletrônica. No dia 27 de abril, foi confirmada a destruição de sistemas russos S-350, Tor M2 Ossa e Tor M2 KM, avaliados em 25 milhões de dólares. Sem capacidade de reposição rápida para o sistema Pantsir e outros ativos de defesa, Moscovo enfrenta um dilema aritmético. O consumo de mísseis interceptores é agora superior à sua taxa de fabrico. Este esgotamento deixa os centros logísticos e as tropas russas em Donetsk, Lugansk e Zaporizhia expostos a uma ofensiva de drones que continua a escalar, comprometendo a viabilidade de futuras operações terrestres russas. Para continuar a acompanhar os desenvolvimentos detalhados sobre o conflito e as análises estratégicas de defesa, subscreva o nosso canal e ative as notificações.